João 17, 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Terceira e última vez. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ao som de 3, vamos repetir essa última parte, porque me amaste antes da fundação do mundo. Repitam após mim, porque me amaste antes da fundação do mundo. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém. Glória a Deus. Semana passada, de tantas coisas que nós falamos sobre a doutrina da Trindade já no Antigo Testamento. A Trindade de forma embrionária, de forma não tão clara, mas nós já vemos a natureza trina de Deus já nas páginas do Antigo Testamento, e nós vimos as bases baseado em Gênesis. A Trindade é provada em Gênesis 1, 26, 3, 2, 11, 7, nos pronomes nós, façamos, o verbo fazer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lembro de ter também tratado com os irmãos acerca da Trindade, baseado no anjo do Senhor, aquela teofania, a manifestação física de Deus, especialmente em Gênesis 18, quando Abraão recebe aqueles 3 seres angelicais, e ele trata um deles como se tratasse com o próprio Deus. Não mencionei, mas me veio à mente, ao meu coração, durante essa semana, o encontro de Jacó com o anjo do Senhor. E ele diz, depois que ele encontra esse anjo, que ele viu Deus face a face. Mas ele viu esse anjo. Esse anjo é uma cristofania, uma manifestação de Cristo já no Antigo Testamento. Nós vimos a Trindade à luz da libertação do povo de Deus do Egito, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo. Nós vimos a Trindade na tríplice bênção sacerdotal. 3 vezes diz: o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você e lhe dê a paz. Nós vimos na doxologia de Isaías capítulo 6, quando os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa tríplice repetição da santidade de Deus, uma ao Pai, outra ao Filho, a outro Espírito Santo. Eu poderia apenas somar aqui e agregar essas citações, o Salmo de número 110, no Antigo Testamento, quando o salmista, profetizando acerca de quem Deus é, ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus adversários por escabelo, por estrado, ou debaixo dos seus pés. O texto diz: diz o Senhor ao meu Senhor. No hebraico é literalmente Deus disse a Deus. O Pai dizendo ao Filho. No Salmo de número 12, verso 7 diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Essas passagens que distinguem Deus de si mesmo. Lá em Salmo de número 46, verso 6, fala também do Deus que fala consigo mesmo, dizendo ao seu Filho. Então, já no Antigo Testamento, a gente vê as deslumbres da Santíssima Trindade. No entanto, a Bíblia e a própria revelação de Deus é uma revelação progressiva. Deus se dá a conhecer de forma gradual. Deus é um ser infinito, Deus é um ser ilimitado. Então, o homem está inapto por causa do pecado de compreender na sua plenitude o que Deus é.
Então Deus fala de forma progressiva. O mundo não estava preparado para receber a revelação total, plena, de quem Deus é, da sua natureza, da sua majestade e da sua glória. Haja visto que o mundo em que o Antigo Testamento é escrito é um mundo marcado pelo politeísmo. Havia deuses da fertilidade, havia deuses da natureza, havia deuses da guerra, havia uma enormidade de Deus. Se Deus se revelasse na sua natureza trinitária, possivelmente teríamos um grande problema. Deus se revelando como Pai, Filho e Espírito Santo, no mundo tomado de idolatria, o homem se rebelou, abandonou o Senhor, criou vários deuses. Deus revelando-se no Antigo Testamento como Pai, Filho e Espírito Santo, teríamos um problema terrível. Ora, 2000 anos se passaram da encarnação do Verbo, e tem hoje gente tomando ceia e não compreende ainda a natureza trina de Deus. Imagina no mundo pagão, no mundo ímpio, no mundo em rebelião contra o Senhor. Eu preciso me ouvir. Eu e o Herman temos problema no ouvido, né? Ele é mais grave, mas mesmo assim, aos 13 anos eu estourei um rojão no ouvido. Foi num jogo de futebol, esse da Várzea, em Arroio dos Ratos, e estourei um rojão, aquela coisa maluca de estourar rojão, bum, deu um ouvido, assim, me levaram para um posto de saúde. Enfim, é sobre isso que eu vim falar. Mas é isso aí, você sabe que eu tenho problema, então preciso de um bom retorno aqui, por favor. Ajudem-me. Ajudem-me. Então, a revelação ela é progressiva. No Novo Testamento, e eu vou encerrar hoje o sermão dando várias citações do Novo Testamento acerca da Trindade. Mas isso será o último tópico do sermão de hoje. Todavia, é no Novo Testamento que a revelação da natureza de Deus Trina se torna mais gloriosa, final, mais plena. É na encarnação do Verbo. E no dia de Pentecoste, que então a natureza trina, ela é revelada de forma plena, total. É quando o Verbo assume, aleluia, um corpo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no cenáculo, quando de repente ouviu-se um som de um vento impetuoso e encheu toda aquela casa, e viu-se sobre eles línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas as maravilhas de Deus, conforme o Espírito Santo os capacitava a pronunciar essas maravilhas de Deus nessas novas línguas. É no Novo Testamento, especialmente na encarnação do Verbo e no dia de Pentecoste, que a natureza trina de Deus é revelada, é demonstrada, é de forma factual agora e perceptível, manifestada fisicamente na história. Aleluia. Então hoje eu gostaria então de, depois dessa introdução, falar sobre a pessoa do Pai. A pessoa de Deus, o Pai. E eu não vou me deter aqui e falar sobre os atributos de Deus, porque a gente ficou algumas semanas e alguns meses falando sobre os atributos de Deus. Deus é espírito, Deus é pessoal, Deus é justiça, amor, retidão. Então, como a gente falou bastante sobre os atributos de Deus, eu não falarei sobre os atributos do Pai nesse sentido. Falarei sobre os atributos divinos a partir da semana que vem novamente, do Filho, e na outra semana do Espírito Santo. Então, para nós vermos a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Então, como nós falamos bastante sobre o ser, sobre os atributos, as prevenções de Deus, especialmente no Antigo Testamento, que é a figura de Yahvé, o Deus o Pai, passarei por isso e não mencionarei isso, mas gostaria de falar sobre esse aspecto de Yahvé, que foi cantado aqui pela banda. Pai nosso que está nos céus. Deus é Pai. Deus é Pai. Há dois caminhos, há duas maneiras distintas pelas quais o homem pode pensar em Deus. Há duas maneiras de
pensar, de imaginar, de ponderar sobre quem Deus é. A primeira maneira é seguir uma trilha estreita, escorregadia, para se chegar até ao topo. Você pode imaginar uma trilha. Lembro-me que uma vez me convidaram para orar no Monte do Itaculumi, em Gravataí. Imagina, crente gosta de orar no monte depois da meia-noite. O negócio era íngreme. A gente literalmente subíamos o monte de 4 pés. Gatinhando quase. Não se via quase nada, um breu, uma avexada, era horrível. Umas trilhazinhas escorregadias para subir lá. Naquele tempo eu orava no monte. É horrível. Você imagina agora isso na noite, imagina numa chuva, sem luz, sem claridade. É horrível. Então, a primeira forma de pensar em Deus é seguindo essa trilha dificultuosa, estreita, escorregadia. Este é o caminho de tentar decifrar Deus usando a própria inteligência. O homem tentando conhecer a Deus pelo seu próprio conhecimento, sobre a sua própria sabedoria, ele se assemelha a conhecer a Deus nessa estradinha, nessa trilha difícil para se chegar no monte. Quando nós observamos o mundo, olhamos ao nosso redor e no nosso coração sentimos que este mundo deve ter surgido de algum lugar. Alguém ou alguma coisa causou a sua existência. E essa coisa nós chamamos de Deus. Essa é uma forma de pensar em Deus. E muita gente pensa de Deus dessa forma. Pensa de Deus do seu próprio coração, da sua própria mente. Seus próprios sentimentos, as suas próprias deduções acerca do Criador. Só Deus, ele é Criador. Se há uma criatura, é aquele argumento do relojoeiro. Se há um relógio, há um relojoeiro. A criatura exige um criador. Esse é um argumento humano, esse é um argumento lógico, esse é um argumento racional. E a gente até pode chegar a algum conhecimento de Deus, mas ele é pífio. Ele ainda não é redentor. Ele ainda não é pleno. Ele ainda não é salvador. Existe um Deus porque a criação diz que mas que Deus é esse? Qual o nome dele? Quantas pessoas existem na sua divindade? A razão está inapta para decidir quem Deus é. Portanto, esse é um caminho difícil, é um caminho sombrio, é um caminho extremamente perigoso. Caso a identidade de Deus seja criador e soberano, ele é o criador, soberano, ele é o que criou as leis. Além de ser um caminho perigoso, nos fala algo extremamente equivocado de Deus. Se Deus é criador, se o nosso entendimento chega que Deus é criador, ele só é criador porque ele o quê? Fez o mundo. Logo, nós somos autores de Deus. Se a criação identifica quem Deus é, se ele precisou ser Deus, ser criador para criar, logo nós criamos Deus. Isso é um Deus muito pequeno, isso é um Deus muito fraco. Embora Deus é criador. Embora Deus é soberano. Ele é o autor, consumador, ele é o que criou as leis, ele que criou os seres humanos, ele é soberano, ele é criador. Mas o fato de ele ser criador e ser soberano não pode ser a definição de Deus. Se a própria identidade de Deus é ser soberano, que tipo de salvação ele pode nos oferecer? Que tipo de salvação ele pode nos dar? Se é que ele quer nos dar alguma coisa. Eu acredito que Deus é soberano, olhando para o mundo, esse mundo tem um governo, esse governo deve ser de Deus, ele é aquele que domina e é o Senhor de todas as coisas. Ok, Deus é criador, Deus é soberano. Ele é o governante de todas as coisas, ele diz quando nós nascemos, ele que diz quando nós morremos, ele que está dirigindo todas as coisas. Eu acredito que Deus é soberano. Mas será que a soberania de Deus pode identificá-lo de forma adequada? Se a própria identidade de Deus é ser soberano, que tipo de salvação ele pode nos oferecer, caso ele ofereça algo? Se Deus é soberano, aquele que faz as regras, a única salvação disponível é perdoar-me, tratar-me como se eu tivesse seguido essas regras. Se Deus é apenas conhecido como aquele criador soberano, que cria as leis, cria a ordem, nós temos um grande problema, porque eu e você somos
ávidos em quebrar leis e regras de Deus. Se Ele é apenas soberano, como é que Ele pode nos salvar? Como é que Ele pode nos redimir? Se a identidade de Deus, o Deus da Bíblia, for mencionada apenas na sua capacidade de criar e ser soberano, isso seria terrível. Porque Ele poderia apenas nos perdoar, e a nossa relação com esse ser soberano seria semelhante a um guarda de trânsito ou um policial de trânsito, que quando nós quebramos as regras, quebramos as leis de trânsito, está lá nos caçando ali, aquela coisa toda. Alguns conseguem burlar, né? Ninguém me viu, estacionei errado aqui, ninguém me pegou, saiu aliviado. Mas de repente o guarda faz vista grossa, é teu amigo lá, o azulzinho. É difícil ter um azulzinho amigo, né, cara? Eles já existem para ralar a gente, não é para nos educar. Não é para nos educar. Se Deus a sua identidade está na sua soberania, como governante maior, o rei do universo, Ele é o todo-poderoso do universo, Ele poderia simplesmente abonar os meus pecados, mas eu não o amaria. Se Ele fosse apenas alguém que me perdoasse, ok, eu ficaria feliz, eu ficaria até mesmo grato, porque não cobrou as minhas dívidas, mas não vejo razão para amá-lo. A visão de Deus como Criador ou como soberano não pode explicar a identidade de Deus sem causar sérios problemas em quem Deus é. Essa é a primeira estrada, a estrada de tentar dizer quem Deus é pela própria inteligência, através da criação, através da ordem que há no universo. Com isso eu não quero dizer, igreja da Mário Quintana, por favor, não me entenda mal, que Deus não é criador, que Deus não é soberano, que Deus não é todo-poderoso, mas eu assumo essa tribuna para pregar vocês, nessa série da Santíssima Trindade, que o fato de Deus ser criador, o fato de Deus ser soberano, de Deus é aquele que é aquele que põe ordem neste mundo, não pode identificar a Deus. A boa notícia é que existe um caminho maior e melhor para se pensar em Deus. Existe um caminho sobremodo excelente que nos revela quem Deus é. Esse segundo caminho para pensar a respeito de Deus é um caminho iluminado por lâmpadas luminosas, por uma estrada bem pavimentada, bem segura, num caminho uniforme. Que caminho é esse para se pensar em Deus? O caminho é Jesus de Nazaré. O caminho é Cristo, o Filho de Deus. E por Ele ser o Filho de Deus, já está dizendo a identidade de Deus. Se Ele tem um filho, Ele é Pai. Se Ele tem um filho, Ele é Pai. E aqui reside a natureza e a identidade de Deus. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é criador, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Mas esses são apenas atributos de Deus. A sua verdadeira identidade está na sua paternidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na verdade, Ele não é apenas o melhor caminho, Ele é o único caminho que nos revela a Deus. Apenas pelo fato de ser filho, isso já nos diz tudo, já explica tudo, já fala tudo. Ser filho implica a existência de pai. O Deus que Ele revela é, acima de tudo, Pai. O Deus que Cristo Jesus veio revelar a este mundo é que Ele é Pai. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. A única maneira de enxergarmos Deus, Criador, soberano como Pai, é revelado na face, na obra, no ensinamento, na vida de Jesus de Nazaré. Só recebemos e compreendemos Deus como Pai eterno por meio do seu bendito Filho, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a identidade revelada por Deus sobre si mesmo. A sua identidade não está baseada em ser criador, ser soberano, mas sua verdadeira identidade está em Ele ser Pai. Em Ele ser Pai, bendito seja o seu nome esta manhã. Uma das formas mais poderosas para a gente apreciar melhor o que eu estou falando para vocês é fazermos a pergunta: o que Deus fazia
antes da criação. A melhor forma de nós entendermos sobre a identidade de Deus, a paternidade de Deus, o fato de o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, revelar o que Deus é, verdadeiramente, é pensarmos antes que houvesse os seres angelicais, antes que houvesse arcanjos, querubins, serafins, anjos, antes de Deus criar Miguel, antes de Deus criar o Gabriel, antes do mundo invisível, antes de Ele criar os céus, o trono, antes que houvesse as coisas físicas e materiais, o que Deus estava fazendo no mundo? O que Deus estava fazendo? Uma das melhores formas de nós nos deleitarmos nessa preciosa verdade é perguntarmos: o que Deus fazia antes da criação? Para os seguidores do primeiro caminho, da primeira forma de pensar em Deus, aqueles que pensam Deus a partir de si mesmo, do seu próprio coração, do seu própria inteligência, da análise da criação, seus teólogos vão dizer que antes da criação, Deus estava criando o inferno para mandar as pessoas para lá que fazem perguntas ilógicas e absurdas. Alguns chegaram a escrever sobre isso. O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Esse texto, eu quero que você novamente deixe a Bíblia aberta em João 17, 24, diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também esteja comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, antes da criação dos seres angelicais, antes de Deus criar os sols, as galáxias, a terra, antes que Deus criasse os céus, habitasse os céus com aves, antes que Deus fizesse o mar e habitasse e povoasse o mar com peixes, antes que Ele fizesse a terra e habitasse com os seres humanos, com as plantas, antes que houvesse qualquer coisa, Deus vivia eternamente amando o seu Filho, bendito seja o nome do Senhor. Deus é um Deus que se deleita. É por isso que no batismo, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, nós ouvimos no batismo a voz do céu: este é o meu Filho amado, nele eu me deleito, nele eu me alegro, nele eu tenho prazer. Antes da criação dos céus e da terra, Deus estava eternamente amando o seu Filho, bendito seja o nome do Senhor. Verso 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda eu farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aqui está o resumo do Evangelho: o Pai amando eternamente o Filho, o Filho amando eternamente o Pai, o Espírito Santo sendo o vínculo do amor entre o Pai e o Filho. E isso é o Evangelho, é Deus convidando a humanidade para que eles conheçam esse amor, para que eles experimentem esse amor, para que eles desfrutem esse amor. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Aleluia. Ser salvo verdadeiramente é ser redimido do mundo do pecado e ser convidado para viver a vida de Deus, para estar na comunhão com a Santíssima Trindade. Bendito seja o nome do Senhor, que eles conheçam. A Bíblia diz, num outro lugar do Evangelho de João, diz que se vocês ouvirem a palavra do Senhor, se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e eu e o Pai viremos em vocês, e faremos em vocês morada. O Pai habitando no Filho, o Filho habitando no Pai eternamente. Salvação é isso, é esse convite de Deus nos resgatar do mundo, do pecado, dos espíritos malignos, para desfrutarmos a comunhão amorosa, a comunhão gentil, a comunhão doce entre o Pai e o Filho. É mais ou menos assim. A Daniela fala que eu sou assim, é bem isso mesmo. Leão não pode ter dinheiro.
Daniel, pega o cartão aí, Kes, esconde. Teu pai não pode ver dinheiro. Ezequiel, eu passei a vida toda ouvindo isso. Teu pai não pode ver crédito no cartão. Crédito é quando tem... É crédito, né? Limite, limite mais bonito. Pai não pode ver limite, que ele gasta tudo. Ele vai chamar alguém da igreja, ele vai chamar um amigo, e ele vai estender a mesa. Porque mesa, como nós ouvimos há pouco tempo alguém falar sobre isso, a mesa é muito significativa. A gente compartilha ideias, pensamentos, amizade, comunhão, sentimento. Deus, amando-se eternamente nessa dança de amor, convida a igreja a participar dessa salvação. É literalmente o estender da mesa, bendito seja o nome do Senhor. E é convidar a sua criação para desfrutar da sua vida interna, a sua vida interina, de amor, de doçura, de bondade. Deus estendeu a mesa da amizade, Deus estendeu a mesa da comunhão, Deus estendeu a mesa da sua própria vida e nos chamou para participarmos da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é salvação. Salvação é participar da vida de Deus. O que Deus estava fazendo antes de fazer o mundo, antes da criação. A Bíblia diz, tu me amou antes da fundação do mundo. Pai, Jesus diz, me amaste antes da fundação do mundo. Esse é o Deus revelado por Jesus Cristo, antes mesmo de criar, antes mesmo de governar o mundo, antes de tudo mais. Esse Deus era Pai que amava o Filho. A Bíblia apresenta Deus como um pai. Quantos de nós temos visões tortas de quem Deus é? Às vezes porque nossos pais humanos, pais físicos, pais terrenos, a paternidade deveria ser uma reprodução, deveria ser uma parábola que nos apontasse para o nosso Criador. Mas tem muitos pais tão ruins, tão maus, que desfiguraram a figura paterna de Deus. Mas eu quero dizer, ainda que teu pai ou a tua mãe, como diz Isaías 49, verso 15, pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta, todavia eu, o Senhor, eu, Yahvé, eu sou tão um pai, que incluo o pai e a maternidade. Eu, o Senhor, jamais te esquecerei. Eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Pai, a Bíblia apresenta Deus como um pai amoroso. Abra rapidamente Êxodo capítulo 4, verso 22, diz: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, Israel é o meu primogênito. Deus se revela como pai em Êxodo capítulo 4, 22. Jeremias capítulo 31, verso 9, o profeta vai dizer acerca desse aspecto da paternidade divina. Jeremias 31, 9, virão com choro, com súplica os levarei, eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto, que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito, porque eu sou pai para o meu povo, eu sou pai para os meus filhos. Deuteronômio capítulo 1, verso 31, Deus se apresenta a Israel como um pai que o libertou, como um pai que o guiou, como um pai que o conduziu. Deuteronômio capítulo 1, verso 31, diz assim a palavra do Senhor: e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar, até que vocês entrassem num lugar seguro, até que vocês entrassem na terra prometida. Deus foi para o seu povo como um pai, cuidador, protetor, que nos guia, que nos direciona. Olha aqui, não sabe ser pai, olha para Deus. Ai, você pai, não sei o que faço. Olha aí, Douglas, aprende com Deus. Deus guia, Deus protege, Deus livra, Deus supre. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele dá sentido e significado à palavra pai. Malaquias capítulo 1, 6, diz assim a palavra do profeta: o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo?
Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome, vocês me perguntam, como desprezamos o teu nome? Desprezava a Deus e se fazia de salame ainda. Desrespeitava a Deus e, onde é que a gente está desrespeitando? Roubavam ao Senhor nos dízimos da oferta, no que nós te roubamos. Eu sou pai de vocês, vocês não me honram como tal, vocês não me respeitam como tal. A Bíblia diz em Isaías 63, verso 16, mas tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos conhece, mas tu, ó Senhor, é o nosso Pai, nosso Redentor, teu nome desde a antiguidade, Redentor é o teu nome desde a antiguidade. O profeta Isaías falando sobre Deus como Pai. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, verso 5, diz a palavra do Senhor, portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Deus como um pai amoroso, todo pai sábio, todo pai inteligente, não é escravo dos seus sentimentos. Eu não vou discipliná-lo, não vou disciplinar o Enzo, não vou disciplinar a Valentina. Eu vou dar uma varada nele, e começou a chorar. Eu comecei a chorar, eu senti mal. Ouvi falar que teve uma irmã pregando esses dias sobre maternidade, e ela saiu com essa: pais que choram quando disciplinam os seus filhos e eles merecem apanhar. Deus te use, Santa Daniela. Eu te vi hoje em dia. Não sei se faço isso. Deus, Ele disciplina. Deus, Ele adverte. Deus disciplina todo filho que Ele ama. Bendito seja o nome do Senhor. A disciplina faz parte da pedagogia, da criação, do caráter dos filhos de Deus. Lembra quando você não está orando? Lembra quando você está vivendo uma vida toda torta? Deus às vezes tem que te afligir. Porque a minha vida é tão difícil. Tem cara que vai ter a vida inteira difícil, porque se Deus prosperar, ele abandona o evangelho. Tem gente que vai ter a vida inteira debaixo do tacão, porque ele não sabe viver bem, ele não sabe ser um bom filho. Deus tira às vezes alguma alegria, alguns prazeres, para ver se nós vamos depender dele ou das suas bênçãos. John Piper disse: Deus às vezes tira os nossos brinquedinhos, os nossos prazeres, os nossos lazeres, as nossas vontades, para saber se nós vamos depender dele, unicamente dele. John Piper vai dizer às vezes que Deus parece que Deus se esconde de nós, para ver se a gente consegue, se a gente se desperta, se a gente volta-se em oração, em clamor, em busca, ou se a gente vai se acostumar a viver sem a companhia do Pai. Salmo 103, verso 13, diz a Bíblia: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que temem ao seu nome. Deus é Pai. Deus é Pai. Essa é a primeira e grande verdade sobre a Santíssima Trindade que eu gostaria de trazer para vocês. Deus é Pai. Temos pensamentos errados acerca de Deus, tortos acerca de Deus, pequenos, diminutos acerca de Deus. Deus, Ele é Pai. Nada e nem ninguém revela de forma mais bela, de forma mais clara, a paternidade de Deus do que Jesus Cristo, seu Filho. Eu vou repetir isso. Nada e nem ninguém revela de forma mais bela e clara a paternidade de Deus do que o seu santo Filho, Jesus de Nazaré. O Pai é revelado de forma plena, gloriosa e sublime, através de Jesus, o seu único Filho, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada como Pai dos deuses e dos homens. Nós vimos aqui, em Israel, Deus é chamado Pai por ser o Criador do mundo. Deus é Pai
ainda em razão à aliança e o dom da lei para Israel, em Êxodo 4:22. Em Salmos 2:7 e o verso 14, Yahvé também é conhecido como pai do rei de Israel, o ungido de Deus, o Messias. Deus é pai de forma muito particular, sendo pai dos pobres, pai dos órfãos, pai das viúvas, que dá proteção e amor a essa classe singular de pessoas. Como diz o Salmo 68, verso 6, ele é o pai dos pobres, pai dos órfãos, pai das viúvas. Aquele que dá proteção e amor àqueles que não podem se proteger. Aquele que ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Todavia, essa forma genérica, essas outras formas de ser pai, elas são importantes. Mas a paternidade de Deus é revelada na relação dele com o seu Filho unigênito, bendito seja o nome do Senhor. O designar a Deus com o nome de Pai, o designar a Deus como nome de Pai, a linguagem da fé indica, principalmente dois aspectos. Quando a Bíblia diz que Deus é Pai, ela ressalta dois aspectos. Número 1, que Deus é a origem primeira de todas as coisas e de tudo e de toda a autoridade. Ele é transcendente. Ele é o autor, ele é o criador, ele é aquele que gera a vida, ele que gera as coisas. Segunda coisa que a Bíblia apresenta quando fala a paternidade de Deus, fala da sua bondade, da sua solicitude de amor para todos os seus filhos. Esta ternura paterna de Deus pode também ser vista na imagem da paternidade, como eu falei para vocês. Você pode ver isso em Isaías 66:3, Salmo 131, verso 2, e especialmente Isaías 49:15, que eu já recitei. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, essa ternura da paternidade de Deus é vista de forma gloriosa na pessoa de Jesus. Ninguém é pai como Deus. Eu vou repetir isso. Ninguém é pai como Deus o é. Ninguém. Você pega o melhor exemplo de pai, a melhor exemplo de mãe, não dá a unha de Yahvé, não dá a unha do nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você mensura aí, pai que você olha e diz, aquele lá era um pai legal. Como eu queria ter esse pai. Eu fui salvo por Jesus por causa de um pai e de uma mãe. O alcoolismo destruiu a minha casa, destruiu a minha família. Vocês conhecem a minha história de conversão. E a minha amiga da primeira série tinha pais crentes, pai e mãe crentes. Havia amor naquela família. Não era acordado por meio da madrugada com os pais quebrando tudo, bêbados, embriagados, se autodestruindo, com faca na mão, se cortando, cheio de ódio e de amargura um pelo outro, cheio de ressentimento. Comecei a andar com a minha amiga da primeira série, olhava a família dele, era bem ajustada, bem boa, bom de estar lá. E também tinha comida na casa deles. E eu ia para lá comer. E eles começaram a me convidar para ir à noite no culto, que eles eram cristãos. Então eu conheci um amor que excede o amor de pai. Um amor que excede um coração de mãe, que é o amor de Deus, o nosso Pai eterno. Eu tinha tudo para ser um drogado, um viciado, um criminoso, um cara totalmente, eu ia falar desequilibrado foge do negócio. Acho que emocionalmente eu sou meio descompensado. Mas eu tinha tudo para ser alguém rebelde, sem amor de pai, sem amor de mãe, rolando na existência que nem bola, desejo de se autodestruir, de suicídio. Eu lembro que eu fazia com meus... na minha infância ainda, aquela coisa de ter o caderno e começar a fazer pensamentos no final. Eu traçava o mapa do Brasil e eu imaginava sendo um andarilho correndo, a ermo, fugindo daquela vida. Não sabia mensurar de alguém que precisava de amor, de aconchego, de proteção, de alimentação e não tinha. Minha vontade era sair correndo no mundo, sem sentido, sem propósito.
Até que no ano de 1987, Deus invadiu este coração. E aquele vazio de amor, vazio existencial foi preenchido pelo amor paterno de Deus. E ouvi Deus dizendo praticamente: sorria, Leon, eu te amo. Tu estás nas palmas das minhas mãos. É como se eu não tivesse lido Isaías ainda, mas é como se ele tivesse dito a mim o que Isaías diz: tu és a menina dos meus olhos, tu és o amor do meu amor, eu te amo. Aleluia, aleluia, aleluia. Brincando de esconde-esconde, os guri com um pirizinho queimando assim. Depois de tempo eu descobri que aquilo ali era heroína. Eu não sabia como é que fazia aquele negócio, imagina. Era assim, perdi amigos para droga, perdi amigos para AIDS, perdi amigos para o crime, perdi amigos de várias formas. Mas Deus me guardou na Coab Rubem Berta porque Ele é um Pai eterno. Aquilo que papai e mamãe não conseguiu fazer, o Evangelho fez, bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que o colégio público não pode fazer, ou particular não pode fazer, o amor poderoso de Yahvé faz. Ninguém é pai como o nosso Deus. Aleluia. Não existe uma relação melhor, mais sublime da paternidade de Deus do que a se encontra em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inaudito, num sentido sublime. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos que fomos adotados pelo amor eterno de Deus. Mas nunca houve um tempo que Deus não fosse Pai. Porque nunca teve um tempo que o seu filho não existiu. Ele é o Pai eterno, porque ele é pai de um filho eterno. Ele gerou eternamente o filho. Ele não criou, mas ele gerou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único, que reciprocamente só é filho em relação ao seu Pai. Mateus capítulo 11, 27 diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Somente Jesus conhece o Pai. Somente o Pai conhece Jesus de forma plena, maravilhosa. O Pai é eterno. E Ele é Pai do Filho eterno. Nunca teve um tempo em que o Pai não foi Pai. Essa é a primeira grande verdade sobre o Pai que eu gostaria de frisar nessa série. Deus é Pai eternamente. Nunca houve um tempo em que Ele deixou ou que Ele não foi Pai. Ele é o Pai eterno. Pai chama-se Pai. O que significa ser Pai? Pai chama-se porque Ele é Pai. Ele é um Pai. E um Pai é uma pessoa que dá vida, que gera filhos. Veja que essa ideia é uma dinamite, é uma bomba em todos os nossos pensamentos sobre Deus. Pois acima de tudo, Deus era eternamente Pai. Então esse Deus é um Deus inerentemente expansivo, doador de vida. Ele não deu vida pela primeira vez quando decidiu criar. Desde a eternidade, Ele tem doado Filho, tem doado vida ao Filho, dado vida ao Filho, gerado Filho eternamente, se doando numa dança poderosa de poder, alegria, graça, amor e comunhão. Abra rapidamente. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 7, 8 e 9. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4. Olha que coisa gloriosa sobre essa paternidade de Deus. Gostaria de trazer ao coração da igreja esta manhã. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Nisto conheceste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. O que significa Deus ser Pai? Significa que Ele gera eternamente o seu Filho. Ele é eternamente doador de vida. Deus eternamente doa-se, ama, é um Deus expansivo. Ele é doador de vida. Ele se expande eternamente. Ele está compartilhando vida e amor eternamente. Ele é um Pai que gera eternamente, que compartilha eternamente. O texto diz que nós lemos, fica com a Bíblia aberta em 1 João, capítulo 4, 7 ao 9. 7 ao 10, amados, amemos aos outros porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor de uma maneira tão profunda. Deus é amor de uma forma tão potente, que você não pode apenas conhecê-lo sem se tornar amável. Uau! Deus é amor de forma tão profunda que é mentira dizer que ama Ele, que conhece a Ele, e não é uma pessoa amável. O Evangelho não nos alcançou porque nós éramos pessoas amáveis. O Evangelho nos alcançou sendo os piores seres humanos, mas o Evangelho nos transformou em pessoas amáveis, porque Deus é amor. É precisamente isso que significa a paternidade divina. Quando o apóstolo João escreve Deus é amor, no fim do verso 8, ele se refere com clareza ao Pai. Ao Pai. Nos amou porque mandou o seu Filho. Suas palavras seguintes, o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito. O Deus que é amor é o Pai que envia o seu Filho. Deus é amor, porque Ele é o amor que enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Abra rapidamente 1 Coríntios capítulo 13, o verso 5. 1 Coríntios capítulo 13 e o verso 5 diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 13, 5 diz assim. Vamos ver do verso 4. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se vaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Diz assim, o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não é egoísta. O amor vive para outro, para outrem. O amor não busca seus próprios interesses. Se Deus fosse unipessoal, se Deus fosse uma única pessoa, Ele poderia ser soberano, inteligente, mas jamais seria amor, porque o amor necessita de outro para existir. Aleluia. Existe um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas. É Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama o Filho eternamente, e esse amor é demonstrado às suas criaturas, em que Ele deu o seu Filho naquela cruz, para ser a propiciação dos nossos pecados. O Deus que é amor, é o Pai que envia o seu Filho. Deus ama porque Ele é Pai, antes que houvesse qualquer coisa. É o Pai que está amando eternamente. Imagina, pensa na eternidade, pensa em 1000 anos, 2000 anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos. Lá está o Pai, que é sempre Pai, amando sempre o Filho. Bendito seja o nome do Senhor. Antes das demais coisas, por toda a eternidade, esse Deus estava amando, dando vida e deleitando-se em Jesus, seu único Filho. Seu único Filho, Ele é o unigênito do Pai, o único Filho que possui a mesma essência, a mesma natureza.
Ser pai significa amar, significa dar vida, gerar filho, antes das demais coisas, por toda a eternidade. Este Deus que é pai estava se deleitando. Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer, eu me deleito. O pai estava eternamente deleitando-se no filho. Mas pastor, já entendi, está repetindo isso de novo. Tudo que existe no mundo e no universo, tudo que existe nas coisas criadas, toda a relação na sociedade, toda a questão de casamento, criação de filhos fisicamente, só estão de pé por causa desse amor, dessa relação do pai e do filho. Só existe igreja por causa desse amor que há entre o pai e o filho, bendito seja o nome do Senhor. Nunca será demais falar sobre essas verdades, nunca será demais. E eu vou dizer mais. É o amor que há entre o Deus, o Pai e o Deus, o Filho. É a natureza de Deus que dá sentido à nossa vida, ao trabalho, à educação, à cultura, a esse universo. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o meu filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer. Nele eu tenho todo o meu prazer. Olha que diz a Bíblia em João 3,35. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na sua mão. Olha essa relação de amor, João 3,35. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na sua mão. João 5,20. Porque o Pai ama o Filho, mostra tudo o que Ele mesmo faz. João 14,31. Mas Jesus também diz, mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. João 4,34. Não é só que o Pai ama o Filho também ama o Pai. E o ama tanto que fazer a vontade do Pai é o seu prazer. O prazer do Pai é o seu alimento, a sua comida. É a sua alegria e deleite absoluto sempre fazer a vontade do Pai. Entretanto, embora o Pai ame o Filho ame o Pai, há uma forma bem definida para esse relacionamento entre os dois. O Pai, Ele é o amante. Deus Pai, o Deus Pai, a pessoa do Deus Pai, Ele é o amante. O Filho é o amado do Pai. E o Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Eu vou desenvolver isso daqui a 2 semanas melhor, porque vai parecer que o Espírito Santo é um atributo de Deus, amor. Não, Ele é uma pessoa. Assim como tem textos que apresentam o Filho de Deus parecendo também algo impessoal. Quando diz que o Filho de Deus é o verbo, é a palavra de Deus, é a forma impessoal. A gente sabe por outros textos paralelos que Ele é um ser pessoal. Mas esse nome o distingue também, como verbo, como palavra de Deus. O Espírito Santo é o vínculo de amor. Agostinho de Hipona diz que o Espírito Santo é o vínculo eterno de amor entre o Pai e o Filho e o Pai. O Pai está deleitando-se eternamente, alegrando-se eternamente, prazerosamente, eternamente no Filho, o Filho no Pai. E o vínculo entre os dois é o bendito Espírito Santo, que Paulo vai dizer que ele é o Espírito de comunhão, a comunhão deste amor, a perfeição sublima desse amor. Abra rapidamente Mateus 3, 16, 17. Abra rapidamente, eu vou encerrar, fica tranquilinho. O Espírito é o Espírito de amor. O Espírito é a manifestação do amor de Deus. Ouça-me, Mário Quintana, no nome de Jesus. O Espírito de Jesus é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Olha aqui diz o texto, Mateus 3, 16, 17. Mateus 3, 16, 17. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir. E o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. Em uma voz disse do céu: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Aqui o Pai declara o seu amor pelo Filho. Aqui o Pai declara o seu prazer nele. E o faz quando o Espírito desce sobre ele. É o fato de o Filho ser ungido pelo Espírito Santo que o amor do Pai é declarado. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo é o Espírito de amor. Aleluia.
O Espírito Santo não é uma energia que te faz gritar, pular, ou tremer na igreja, ou apenas falar língua estranha. O Espírito Santo é o Espírito de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer saber como você está cheio de Deus? É quando você está batizado cheio de amor. Amor por Deus, amor pela Bíblia, amor pela igreja, amor pelos perdidos, amor pelos outros. Bendito seja o nome do Senhor. Amor, quando eu passo a amar a Deus e amar o que Deus ama, é a marca indelével de alguém cheio do Espírito Santo. O Pai declara o seu amor ao Filho no batismo, ungindo Ele com o seu Espírito, porque o Espírito é o vínculo de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória do Senhor está aqui. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Por um minuto peça o poder do Espírito Santo para amar as pessoas que não são amáveis, para tolerar as pessoas que não são toleráveis. Peça o amor de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Que o Teu Espírito venha sobre nossa vida, venha sobre nossos casamentos, venha sobre nossa família, venha sobre nossa maternidade, nossa paternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Amém. O Pai declara o amor ao Filho, o Pai declara o seu prazer no Filho. E Ele o faz quando o Espírito desce sobre Jesus. A ascensão do Espírito é precisamente a maneira como o Pai torna conhecido o seu amor. Abra rapidamente, Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, o Espírito que Ele nos deu. Bendito seja o nome do Senhor. Uma igreja verdadeiramente trinitária, uma igreja verdadeiramente pentecostal, ela não é conhecida pelo barulho, ela é conhecida pela forma que ama. Aleluia. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Deus manifestou o seu amor a Jesus, dando a Ele o seu Espírito, ungindo a Ele com o seu Espírito. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Espírito é o Espírito de amor. Isso aqui é tudo tão profundamente pessoal. O Espírito provoca deleite do Pai no Filho, deleite do Filho no Pai, inflamando-lhes o amor, unindo-os na comunhão do Espírito, como diz 2 Coríntios 13:13, que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo faz essa unidade, esse vínculo do amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Ele torna o amor do Pai conhecido ao Filho, levando a declarar, como diz Romanos 8:15, nós recebemos o Espírito Santo que clama, Abba, Pai. Aleluia. É o Espírito Santo que nos ajuda a ver Deus como Pai, não como juiz, não como déspota, não como um soberano. Nós estamos cheios do Espírito Santo, provamos a sua doçura, a sua ternura, quando enxergamos Deus como Pai, e somente enxergamos Deus como Pai quando somos batizados com o Espírito Santo. Pois o Espírito é o vínculo de amor, é o vínculo de comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. É dito que quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, torna pai conhecido do Filho, o Filho chega a exultar. Abra Lucas capítulo 10, verso 21, que diz: naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Quem dá essa alegria no amor do Pai, quem dá essa alegria no amor, esse sentimento pelo Pai, é o Espírito Santo. Ele exultou no Espírito, ele se alegrou no Espírito. Olha aqui para mim, no nome de Jesus. Igreja da Mário Quintana, se tem uma coisa que é uma marca indelével nos cristãos, nos autênticos cristãos, é a alegria, a exultação. Tem muita gente que vive acabrunhado, vive uma vida tristonha, melancólica, vive uma vida, vem para a igreja às vezes com uma carranca terrível. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que esse Espírito, que é o Espírito de amor, ele também é o Espírito de alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus exultava, deleitava-se, alegrava-se no amor do Pai, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Você pode ver isso lá em Romanos, capítulo 14, verso 17, quando Paulo diz: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas
paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Perdão, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, exultava, se alegrava, tinha prazer, tinha contentamento, tinha felicidade. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo é o vínculo de amor alegre do Pai no Filho. Este é meu filho amado. Eu tenho deleite, eu tenho prazer, eu tenho alegria. É por isso que eu não aceito, mesmo que seja de manhã, a igreja tem que ser aqui manipulada, e o grupo de louvor tem que cantar forte, canta alegre, canta prazeroso, tanto faz. Se você recém acordou, nós temos alegria, nós temos prazer, nós temos felicidade, nós nos deleitamos em Deus. Se você perdeu essa alegria, se você perdeu esse prazer na oração, se você perdeu esse prazer na leitura da palavra do Senhor, a palavra do Senhor, como no domingo passado eu falei, a palavra do Senhor é a voz de Deus para a nossa vida. Preocupe-se quando você tem mais prazer no cinema, tem mais prazer no shopping center, tem mais prazer na praça pública, tem mais prazer em tantas outras coisas, mas é penoso estar com os irmãos, é penoso a adoração, é penoso ouvir um sermão de 1h, 1h20, é penoso. Cuidado, o Espírito de Jesus é o Espírito de alegria, de exultação, de contentamento. Bendito seja o nome do Senhor. Esse vínculo de amor entre o Filho e o Pai, entre o Pai e o Filho, esse vínculo alegre de amor, de deleite. Vocês têm ideia que essa alegria que há entre a Santíssima Trindade é compartilhada por aqueles que nasceram de novo. É por isso que a gente diz não ao mundo, não ao pecado. O que daríamos em troca do que sermos agora participantes da natureza divina, co-participantes da natureza divina? Aleluia, Deus compartilhou, Ele estendeu a destra da alegria e do amor que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa alegria, esse deleite, esse amor. Ele, como o amor não busca os seus próprios interesses, e aqui eu concluo, Deus é um Deus que compartilha eternamente. Ele não consegue ficar de forma egoísta, com essa alegria, com esse amor e com essa vida, gerando somente em si mesmo. Ele transborda de alegria. Deus é um Deus transbordante de amor. Ele transborda de alegria. E o que é a criação dos seres humanos? O que é a criação da terra? Foi o transbordar do amor do Pai. O Pai amava tanto o Filho, que diz: eu vou fazer uma terra para o louvor da sua glória. Deus amando o Pai eternamente. É esse amor expansivo. Então Ele cria céus e terra. Cria eu e você para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória do Deus Espírito Santo. Nós somos frutos. Não segundo as religiões dizem que as divindades brigaram, teve guerra, então um matou o outro, um virou o mar, o outro virou o céu, o outro virou os rios, etc e tal. A revelação do Deus único e verdadeiro diz que nós não somos feitos de guerra entre deuses, nem de deuses transando contra os deuses. Nós somos frutos do amor de Deus. Deus se amando eternamente, e Ele se expande de tal maneira que nós somos criados para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. O Pai ama tanto o Filho que fez eu e você para o louvor da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ama tanto Jesus, que Paulo diz em Romanos 8:29, que os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus de Nazaré. Tudo na vida cristã, tudo no culto, tudo na história, tudo é vínculo ou desdobramento da vida do Pai, da vida do Filho e da vida do Espírito Santo. A Trindade é o coração do Evangelho. A Trindade, igreja da Mário Quintana, é o coração da religião. Você erra nisso, você erra em tudo mais. Nós temos o Pai que não é o Filho que não é o Pai, o Espírito Santo e o Filho que não é o Filho, não é o Pai. A unidade no meio da diversidade. É por isso que eu posso encontrar uma morena diferente de mim, sexo oposto, mas a gente vive como um só. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que a gente pode estar aqui, pessoas que vêm de famílias diferentes, culturas diferentes. Nós somos, às vezes, de escolaridade, níveis financeiros, econômicos diferentes,
Mas há uma unidade no meio da diversidade, porque tudo na criação revela essa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai é amoroso, Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito é o amor. Ele é o Deus que compartilha. Se Deus fosse uma única pessoa, Ele não poderia ser intrinsecamente amoroso, pois toda a eternidade Ele não teria ninguém para amar. Deus só é amor, porque Ele é 3 pessoas. É o único Deus que vive eternamente entre as pessoas. O Pai vivendo para a glória do Filho, o Filho vivendo para a glória do Pai, o Pai e o Filho vivendo para a glória do Espírito Santo e o Pai vivendo, o Espírito Santo vivendo para a glória do Pai e do Filho, eternamente. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O texto diz que o Pai busca a glória do Filho e vice-versa. O Espírito visa a glória um do outro. Cada um não busca os seus próprios interesses mais que o do outro. É inadmissível sermos uma igreja pentecostal trinitária e temos pessoas podres de orgulho, podres de individualismo, pessoas mesquinhas, pessoas avarentas, pessoas tacanhas. É inadmissível, porque o Deus que nós cultuamos domingo após domingo é um Deus que se doa, que compartilha, que gera, que doa-se eternamente. Ontem eu estava pregando na rua e falava sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira que doou-se. Essa é a característica sublime do amor. É sacrifício, é doar-se, é não viver uma vida em si mesmada, não viver uma vida egoísta, é esse desdobrar-se em prol, em bem do outro. Eu quero o teu bem, eu quero o melhor para você. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É por isso que a Bíblia nos apresenta como rebanhos. Nós não somos leões e não somos ursos que vivem solitário. Nós somos ovelhas que andam juntos em bando, interdependentes uns dos outros. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho que acabar, cara. Deus é um Deus que compartilha. Deus é um Deus que compartilha. Esse Pai é um Deus que compartilha a sua vida, sua alegria, o seu amor entre o seu Filho, pelo poder do seu Espírito. Deus é um Deus que compartilha. É aqui eu encerro. Se Deus é Pai, se Deus é Pai amoroso e gentil, se Deus é esse Deus que se alegra no seu Filho eternamente, se Deus é o Deus que está criando e se doando e se deleitando para outrem, a única pergunta que nos cabe aqui: nós como seus filhos, como é que estamos amando? Como é que está o amor em nós? Como é que está o amor por Deus? Como é que está o amor pela tua própria família? Teus filhos, mulher. Teus filhos, homem. Se você está diante de um Deus que é todo vida, todo amor, todo generoso, é João que diz: Deus é amor. E aqueles que dizem que Deus é amor, que conhecem Ele, mas não amam, de fato não experimentaram. Há uma coisa estranha no cristianismo atual. Há uma coisa estranha no cristianismo atual. Há uma raiva, há uma beligerância hoje em dia. Sempre pagando na mesma moeda. Sempre, tu falou isso para mim, vou te pegar lá na curva, tu vai ver, pagando mal com mal. Paulo diz que nós não pagamos o mal com mal. Nós somos fruto daquele que é Deus amoroso e gentil, que é um pai. O pai não faz mal aos seus filhos. Se alguém me trata mal, eu não trato mal. Eu sou educado, eu sou amoroso, eu sou gentil. Está mais do que na hora da igreja se levantar e aprender a vencer o mal com o bem. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus é tudo isso que eu preguei para vocês essa manhã, amor, como é que você tem amado a Ele? Como é que você tem amado o que Ele ama? Isso é a vida cristã, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Parece que é uma inversão hoje em dia na igreja. A igreja odeia o que Deus ama e ama o que Deus odeia. Amamos a luxúria, amamos a avareza, amamos o materialismo, amamos o egoísmo. Odiamos pessoas difíceis, pessoas complicadas demais. Queremos abandoná-las, fugir delas. Se o cara pede uma cesta básica, alguns evangélicos até atende a primeira vez. Na segunda vez atende, a terceira, a quarta, segura um problema. Daí o cara vê na porta, alguns pastores já saem correndo. A gente passou a amar o que Deus odeia. Deus odeia a pompa, a fama, o exibicionismo. Deus é um Deus que não olha para si mesmo. Ele está sempre dando preferência ao outro. O pai prefere o filho prefere o pai. Hoje em dia a igreja cheia de vaidade,
cheio de orgulho, cheio de soberba. Pessoas não sabem se vai para a igreja ou se está num desfile de moda. Olha só para o estereotipo. Nós começamos, é uma inversão terrível no cristianismo. A gente ama o que Deus odeia. Aplaude o que Deus odeia. Olha o que foi a última política. Todo mundo, precisamos de um presidente cristão, precisamos de um deputado cristão, aquela coisa toda. Eu sei até onde vai a nossa necessidade. Eu sei que é bom que tenha. Mas Jesus não mandou nós vir fazer política, Jesus nos pregar o santo evangelho. A missão da igreja é amar os piores pecadores na graça de Deus. Como é que você tem amado? Como é que você tem amado? O Espírito Santo é o Espírito de amor. Você tem tido comunhão com o Espírito Santo? Você tem vivido na plenitude do Espírito? Você tem vivido? Você tem vivido na plenitude do Espírito Santo? Você tem feito isso? Eu falei para vocês que eu ia encerrar com uma série de versículos no Novo Testamento que balizam a doutrina da Trindade. Semana passada eu falei sobre textos do Antigo Testamento e eu quero encerrar aqui com alguns versículos do Novo Testamento sobre a Trindade. Porque os inimigos da Trindade dizem que a Trindade não é clara. Os ignorantes que não leem a Bíblia dizem que também, isso não é uma doutrina clara. Eu vou mostrar para vocês alguns textos do Novo Testamento que deixam a doutrina da Trindade de forma clara como cristal. Ignorantes e inimigos desprezam a doutrina da Santíssima Trindade. Mas eu quero provar na Bíblia Sagrada alguns textos bíblicos e assim eu vou encerrar. Ouçam a palavra de Deus. Vários textos do Novo Testamento que provam a doutrina da Trindade. As três pessoas divinas no batismo de Jesus, em Mateus 13, 16 e 17, que já foi bastante referido aqui. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Mateus 28, 19, na fórmula batismal. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebam que não está no plural, nos nomes do Pai, nos nomes do Filho, nos nomes do Espírito, está no nome, porque Deus é uma única pessoa, que subsiste eternamente em três pessoas, é em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em João 14, 9, quem vê a mim vê o Pai, disse Jesus. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, Filipe, você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai, como você me diz, mostre-nos o Pai. João 14, 16, Jesus ora ao Pai pelo envio de outro Consolador. Ele está na terra orando ao Pai para que o Espírito venha. Ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que lhes tenho dito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao 6, na distribuição dos dons à igreja, nós vemos a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na distribuição dos dons. Ouça a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, 4 ao 6 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades dos serviços, mas o Senhor, aqui é Jesus, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em vós, em todos. Aqui nós vemos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo na distribuição dos dons. Na bênção apostólica proferida aqui em 2 Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Sobre a unidade da igreja, em Efésios capítulo 4, verso 4 ao 6, Paulo diz: há somente um corpo, aqui é a igreja, há somente um Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Na unidade da igreja, nós vemos a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Na adoração pública, lá em Efésios capítulo 5, verso 18 ao 20, nós vemos a manifestação da Trindade. O culto é uma obra de ações de graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Efésios 5, 18 ao 20. E não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas devem se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando louvores com o coração
ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ações de graças devem ser dadas a 3 pessoas, como dá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 13 ao 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi por isso que também Deus nos chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcançassem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A obra da salvação, a obra da redenção, é uma obra da Santíssima Trindade. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicados. Judas, capítulo 1, verso 20 ao 21, diz assim: nós oremos por Deus, nós oremos no poder de Deus, nós devemos estar firmados no amor do Pai, devemos ter esperança na misericórdia do Filho. Olha que diz Judas, diz no verso 20 e 21, mas vocês, meus amados, edificando-se a vossa fé santíssima, que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Esses são apenas alguns dos muitos versículos que a Bíblia fala sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Estejamos em pé no nome do Senhor Jesus. A Bíblia não tem a Trindade como uma doutrina de pouca importância. A Trindade é o coração do Santo Evangelho. A relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo mantém a nossa vida. Mantém tudo. Se você desprezar a Trindade, seja por ignorância, seja por inimizade, você perderá tudo que Deus é. Porque tudo que Deus é, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. 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 Teve uma conferência de missão na cidade de Lausanne, da onde saiu o Pacto de Lausanne. John Stott, Martin Lloyd Jones, vários outros homens de Deus fizeram uma pesquisa. Por que o mundo não está sendo evangelizado como foi nas décadas passadas? Olha para mim, não acabou ainda o culto. Número 1, por que os cristãos não pregam mais o evangelho ao mundo perdido? Não é porque não temos dinheiro, não é porque não temos tecnologia, não é porque não temos mais desenvolvimentos sociais. Número 1 nessa conferência, porque nós perdemos o amor. Essa falta de amor faz com que nós não olhemos os perdidos. A falta de amor que faz nós pensarmos apenas viver uma vida individualista, ensimesmada, pensar apenas na glória da igreja, no nome da igreja, a pensar apenas na minha vida e nos meus problemas. Minha oração é que Deus, eu estou orando por avivamento já faz mais de 8 meses, quase um ano já. É que Deus nos avive e nos batize num batismo de amor. Esse mundo só será alcançado através de uma igreja que aprendeu a amar. E só é possível amar com o relacionamento com Deus Trino, quando Ele está em nós e nós estamos nele. Ele e o Pai vem a nós e faz nós morada e habitação. Eu li não sei quantos livros esse ano, eu li não interessa o quanto tu leu. Não interessa o quanto tu leu. A nossa cristandade, a nossa fé, ela é medida pelo quanto nós amamos. O quanto nós amamos. E o nosso amor, ele é medido pelo quanto nós nos doamos, o quanto nós nos entregamos. Eu amo a igreja mariquitana, ela é legal, ela é boa. O quanto tu te doa pela tua igreja. O quanto te doa. O quanto você te doa, o quanto você serve. Deus é um Deus que compartilha eternamente. Fecha os olhos no nome do Senhor. Se Deus falou com você, eu quero que você feche os olhos. Não emocionado, eu quero que você feche os olhos de fato e de verdade. Se Deus falou contigo, se você precisa mais desse amor, a boa notícia é que Deus nos perdoa e nos ajuda a amar como nunca. Falta de Deus.
Ai, pastor, eu vou me divorciar, eu não gosto mais dela, não amo mais ele da mesma forma. Isso é falta de Deus. Isso é falta de tempo para os teus filhos, achar que eles são umas pestes, umas pragas, os mal criados. É a tua falta de comunhão com Deus. Deus é amor. Ele ama o filho eternamente. Deus é Pai, bondoso, generoso. Pai, nesta manhã, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra que foi pregada. A filosofia não pode nos fazer amar. Por mais que nós leiamos boas literaturas, essas literaturas não podem fazer o nosso coração capaz de amar, de sermos livres do egoísmo, do egocentrismo, sermos salvos, Senhor, de uma vida hedonista, autocentrada. Somente a Tua presença pode fazer isso, Senhor. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ó Deus, bondoso, santo, perfeito, amoroso, gentil e humilde. Nos quebranta aqui esta manhã. Nos quebranta aqui esta manhã, Senhor. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, a nossa arrogância, nos ajuda a nos desvaziar de nós mesmos. Há muita glória humana, há muita vaidade humana, Senhor, no meio do Teu povo, mas a Tua palavra foi pregada aqui essa noite. Quantos maridos não conseguem, Senhor, viver a vida conjugal de forma harmoniosa por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa do egoísmo. Quantas mulheres não conseguem viver a vida conjugal por causa do orgulho, Senhor. Quantas brigas, guerra nos lares, na igreja, nas famílias, Senhor, na sociedade, porque nós não sabemos viver em amor. Mas a Tua palavra essa manhã veio ao nosso encontro. Ó Deus de amor e doçura, nos vença, Senhor, nos vença, nos vença, nos vença, nos vença, nos vença. Nos ajuda a viver a Tua vida, a expressar a Tua vida, Senhor, nos ajuda a expressar a Tua vida, Senhor. Que o cristianismo da igreja da Mário Quintana volte a expressar o cristianismo das primeiras épocas, das primeiras eras, marcado por abnegação, por renúncia.